Bem-vindos, amigos, é um prazer tê-los aqui em Hangar T6, bom voo para todos. Neste vídeo eu mostro um pouco do que foi a TAM. É interessante vocês observarem na linha do tempo, né? Eu tenho aí o engenheiro Rui, que foi o diretor de operações da TAM, eu tenho o fundador do Safety, né? A área de segurança de voo da TAM, que é o comandante Castro, já aposentado, e tem o Roque também já aposentado, que foi um homem fundamental na segurança de voo da TAM, e depois a volta também do Castro, né? O Roque sai, vai voar na Singapore Airlines e o Castro reassume a área de segurança de voo da TAM. E o Rui, no segundo episódio, ele faz uma análise também da questão lá do acidente do voo do Fokker 100 ali, e o que aquilo trouxe, olhando e pensando em segurança de voo, de mudanças na aviação em todo o mundo. Se inscreva, deixe seu like, vai ser um prazer e vocês vão estar me ajudando a trazer novos conteúdos da história de aviação que eu andei gravando nos últimos 25 anos, tanto de aviação militar quanto de aviação comercial e civil. Um abraço para vocês e bons voos! Meu nome é Rui Amparo, sou vice-presidente responsável na TAM pelas áreas de manutenção, operações de voo e cadeia de suprimentos aeronáuticos e de combustível. Sou engenheiro aeronáutico, formado no ITA em 1982. Meu nome é Castro, sou comandante da TAM já há 29 anos, sou formado desde 1968, tenho aproximadamente 24 mil horas e atualmente exerço as funções de Flight Safety Officer na TAM, ou seja, sou responsável pela segurança de voo. E o que me orgulha muito também, porque sou fundador também desta atividade na TAM, criada em 1985. 20, pela mais. Engine bridge, running engine off. Lima, na disputa. Engine bridge, receiving engine off. São Paulo, Crosswind, open. Obrigado. Cheque se a área está livre de obstáculos. N2 motor operando 75%. E prossegue a partir de 5. Máximo de 75. Máximo de 75%. Virou, mano! São Paulo, uniforme Terra Mais na... Uniforme Terra Mais e para ingresso na Lima. São Paulo, boa tarde, aqui é o Felipe. Aqui é o Foguete Fronteiro. E permissão para a retirada da aeronave para o Paulo. After start. First lever, supply engine in idle. Cross bridge out. Engine B above in on. Backs check out. Cross bridge engine start. Review. Manu, tá ali desconectado, boa tarde, muito obrigado. Mais para ingresso na uniforme Terra Mais. Solo para 3055, estacionado para o táxi com 54 a bordo. Autonomia de 3 horas e 10 minutos, operando Curitiba. 3055, livre táxi pela Golf Lima, com 5 decola de ambas. Afirmativo, senhor. Gente. Plan 3220, partida 17 no 5.
Muito bem, eu comecei minha carreira, né? Formei no ITA em 82, em 83 eu entrei na Embraer. Então eu trabalhei na Embraer durante muito tempo, nas áreas de aerodinâmica, elasticidade, quer dizer, uma área mais voltada para projeto, né? Inclusive estive na Itália pelo projeto MX. Em seguida eu trabalhei mais quase 2 anos numa empresa chamada Órbita, que era metade Embraer, metade Ingesa, mexia com armamentos. Em 89 fui convidado pelo pessoal aqui da TAM para um projeto que era bastante novo, bastante diferente, bastante arrojado para a companhia, que era trazer um avião de 100 lugares. Eu queria lembrar que em 89 nós operávamos aviões de 50 lugares, os Fokker 27, né? Era uma operação bastante regionalizada aqui no estado de São Paulo, no centro-oeste, né? E o projeto de trazer um avião de 100 lugares implicava em alguns saltos, né? Entre eles o salto tecnológico, né? Esse avião era o Fokker 100, né? E foi o primeiro avião digital aqui da companhia, né? Isso foi em 1989 e de lá para cá a TAM foi evoluindo e eu felizmente tive a felicidade de estar aqui dentro e de participar de alguns marcos aqui da companhia, né? Como por exemplo, né, os primeiros voos internacionais, trazer o Airbus A330, os nossos widebodies, os nossos primeiros voos para Miami, para Paris, né? Quer dizer, a primeira companhia a voar Airbus 320, a primeira companhia a voar fly-by-wire aqui na América do Sul, né? E, evidentemente, muita dor de cabeça, né? Muito desafio, mas extremamente gratificante pelo lado tecnológico. É muito agradável para mim voltar ao safety, porque por várias razões. Uma delas é que eu sou fundador do safety, como eu já disse. A segunda delas é porque o safety hoje é uma ferramenta muito útil dentro da empresa, se não diríamos essencial, pelo trabalho que ele faz e pelas ferramentas tecnológicas que ele tem. A TAM, ela iniciou um projeto muito interessante na área de safety. Coincidiu com a vinda dos nossos primeiros widebodies, né? Nós fizemos um projeto muito forte. A área de safety na época estava comigo, estava com a vice-presidência técnica de operações, né? O responsável era o comandante Roque, que hoje infelizmente não está mais voando com a gente, mas que fez um trabalho de extrema competência aqui. E a área de safety, ela se espelhou nos melhores exemplos internacionais, né? Tanto é que nós enviamos alguns companheiros dessa área, entre eles o próprio chefe, que era o Roque, para fazer os cursos na Universidade do Sul da Califórnia. A TAM fez um projeto para a área que culminou com essa área saindo debaixo do meu guarda-chuva para responder diretamente para a presidência da companhia. Ou seja, hoje o Safety na TAM, aliás, já há alguns anos, né, ele tem total autonomia em relação a qualquer das áreas operacionais. Ou seja, ele tem liberdade de fazer um questionamento sobre qualquer procedimento, né, porque ele está debaixo de um empowerment direto do presidente da companhia, né. A nossa reação, evidentemente, hoje o chefe ali é o comandante Castro, né, também ele tinha sido safety antes do comandante Roque, depois ele retomou. A nossa relação é extremamente cordial, uma relação de amizade, né? E todos nós enxergamos a importância de cumprir rigorosamente os procedimentos que o safety nos coloca, né? No caso seria o FOCA, no caso toda a privacidade, todo o segredo que se reveste aquilo, toda a confidencialidade do sistema CIPA-Air, né? Quer dizer, todos nós entendemos, ela até é preparada e tem uma aderência grande ao sistema do safety aqui brasileiro. Okay, a nossa caminhada então de segurança, a nossa trajetória de 96 até hoje, ela de uma forma inequívoca, ela mostra, está evidenciado o nível que nós atingimos. E atingimos um nível tal que nós nos sentimos, primeiro, em condições de poder realmente, dentro da arena internacional de segurança de voo, poder juntar pessoas, discutir e apresentar a segurança de voo nas regiões do mundo. Para nos compararmos realmente, o que nós fizemos até hoje aqui, como é comparado com o mundo? E comparado com quem? Então nós decidimos fazer um seminário internacional de segurança de voo, primeiro seminário internacional de segurança de voo, e fomos buscar regiões do mundo. Fomos buscar excelência nessas regiões. Pegamos, por exemplo, a Singapore Airlines de Singapura, que sempre é referência mundial em todos os aspectos de empresa aérea, e trouxemos o pessoal do safety deles. Fomos à área do Golfo e trouxemos a Gulf Air, que também é uma empresa
é referência de segurança de voo. Fomos à África do Sul, pegamos a South African Airways. Fomos à Europa, pegamos a Air France. Atravessamos o canal ainda na Europa, pegamos a Virgin Atlantic. Atravessamos então, baixamos um pouquinho mais a TAP dos nossos irmãos portugueses, que fazem um trabalho de anos belíssimo de segurança de voo. Aí atravessamos realmente o Atlântico, fomos aos Estados Unidos, pegamos uma empresa top de mercado lá, uma empresa de vanguarda realmente, que é a JetBlue. Trouxemos a JetBlue para falar como eles vêm e fazem segurança de voo. E aí descemos para a América Latina, chegando à Colômbia, pegando a Avianca, que é uma das empresas mais antigas de aviação do mundo. A Avianca, a Lufthansa, são duas empresas as mais antigas do mundo. Então pegamos a segurança de voo da Avianca e aqui no Brasil nós, sem dúvida nenhuma. E nós vimos, isso ficou evidenciado, que o que nós fazemos de segurança de voo realmente está encaixado no primeiro time mundial. Vimos realmente que empresas com realidades, sob realidades diferentes, em realidades diferentes, como a empresa asiática, ela tem o mesmo nível de preocupação com segurança de voo, porque afinal de contas os fatores que levam ao acidente, eles são basicamente os mesmos. Hoje em dia, por exemplo, o fator humano em linha aérea, ele responde na faixa de 70% dos acidentes, das ocorrências. E o homem ele é basicamente igual em qualquer lugar. A prevenção, respeitadas as variações de recursos, as variações culturais, ela deve se utilizar basicamente das mesmas ferramentas. Isso nós vimos no nosso seminário e para nós foi um prazer, um orgulho muito grande ver que realmente hoje, em termos de segurança de voo, quando se escrever grandes empresas do mundo, tem que se escrever TAM lá também. O departamento de safety dentro da TAM, ele tem uma função essencial em preservar não só material e vidas, como desenvolver atividade de prevenção, conscientização de prevenção de acidentes e de incidentes de uma empresa aérea. Hoje em dia, por exemplo, você operar uma aeronave da Airbus, da Boeing, da Embraer, do Bombardier, nós temos que ver que essas aeronaves elas possuem níveis análogos, bem equivalentes de segurança, porque essas aeronaves são homologadas por mesmos critérios internacionais. Elas passam pelas mesmas avaliações. Então é uma questão, a escolha de um equipamento ou outro é basicamente o mercado onde vai se operar, o que se tem para comprar ou se fazer o leasing daquele equipamento e o tipo de operação, evidentemente. Mas as aeronaves, elas têm um nível muito semelhante de segurança. Evidentemente, pegando-se uma aeronave nova, é como um carro novo, né? Ele inerentemente dá menos pane, menos problema, menos defeitos. Mas um piloto mal treinado, um piloto mal doutrinado, um piloto mal auditado, ele vai ter o mesmo acidente com a mesma aeronave, seja lá de qual fabricante for. E hoje, mesmo os padrões de treinamento dos pilotos, eles são muito semelhantes no mundo. Eles seguem padrões muito semelhantes. Então, o que existe realmente são as oportunidades para erros dentro de uma gama de probabilidade, num cenário operacional que pode abrir maior ou menor janela, oportunidade para que o acidente ocorra. Essa é a função da segurança de voo. A gente está identificando esses riscos, fazer uma análise bem criteriosa desses riscos e aplicar as contramedidas para manter-se o nível de segurança bem compatível. Eu diria que, em primeiro lugar, você tem que ter o perfil adequado ao safety, ter essa consciência já imbuída. Analisado esse aspecto, você tem que se credenciar ou aprender técnicas de segurança de voo, de prevenção, que são fundamentais, e desenvolver o seu trabalho. Conforme você vai trabalhando, vai aperfeiçoando a atividade dia a dia. Full down. Neutral. Full left. Full right.
Neutral. Full left. Full right. Neutral. Quando eu te falo terra mais, já passou o tanto, posso ingressar na Lima, tá? Aqui nós temos outro Airbus ingressando na Lima à sua esquerda. A positiva está ficando a mesma base. Só passou 1800 no gate 4, pushback estacionamento. 1800, precisamos pushback, reporte para trás na November, 800. O uniforme Terra Mais, que após o Airbus, você ingressou na Lima, autorizando para taxi pela Lima, Terra Mais, quente após o Airbus, na linha interna. 27, flex to 60. 122, 123, 127, flex step, 60. Tá, 305, participou da torre 17 no 5. Pula 7 no 5, boa noite. Ao 7 de O meio que zero, confirma o balde? E que é mesmo? tem 4 Reforça. Foram meio. Alva, Varig 2436. Varig 2436, avistado, 35 esquerda, pouso autorizado, 300 graus, 089. Meio ponto, 35 esquerda, Varig 2436. 37. Caixa de cima. Afirmativo, estava coordenado junto ao controle de solo, sua aproximação para a faixa Golf, a faixa de táxi, em frente ao hangar da TAM, em frente aos boxes 21 e 22, tem conhecimento das posições? Afirmativo. O senhor efetua a aproximação ali por através do box 22, o vento 300 graus, 089. Yankee Charlie Bravo, no solo, Sami, no solo, em ano 219 para taxiar. Yankee Charlie Bravo. 300 graus, 089, ponto 68. Para a direita, flex 93 e flap 2. Ring 2436, solo 07, esquina 219. 219. Correto. Tá 3220, vento 300 graus, 089. Decolagem autorizada, controle no 3575. Papa Mike Bravo Romeu, pista 35, vento 300 graus, 089, ajuste de altímetro no 096, aguarde para efetuar o cruzamento. Mike Bravo Romeu. Bravo Romeu ciente, aguardando o setor Eco para o setor Whisky. Chamaluia para definir pelo decolar da principal. Após o Boeing na curta, a linha e mantenha 35 esquerda. Assim, após o prazo na curta final, a linha tem 35 esquerda, dando 200. Tripulação preparada. Mike Bravo Romeu, à vista do Boeing 737, cruzando a cabeceira, 35 esquerda. Afirmativo, senhor. Exxon. Do tráfego, efetue o cruzamento direto para o Whisky. Mike Bravo Romeu retornará à área controlada com quê? Afirmativo, senhor. Vamos sair pela rota estranhada e já iniciamos o cruzamento. Afirmativo, após o cruzamento, para ingresso com a estranhada, 118,35. 1,35, muito grato. Voo no 681, no solo aos 10 à esquerda, no 219. Nada, senhor. Bom, o meu passando escudo controle direto para boa tarde. Boa tarde, senhor. Batalhão 4783, vento 300 graus, 089, aguarde autorização para o pouso. Torre São Paulo, Papa Romeu, Mike Papa Alfa. Papa Romeu, Mike Papa Alfa, boa tarde, aguarde na escuta. 3055,
esquerda, decolagem autorizada. Primeira curva esquerda, controle no 321, no vento, 300 com 8. Iniciando, tá? 300. Papa Romeo Mike, Papa Alfa, prossiga agora. Procede Guarulhos, para o Santo Resto, para o pouso dos batalhões e posições da chave. Guarulhos, batalhões líder, taxiway, power set. Está na tela do centro, confere. Autorizada a base, pela direita, pista 35, direita, 300 grau, 089, pista 35. Eu acho, tá? Ok. Pantanal 4783, pista 35 esquerda, Para aqui, check. São Paulo, voltando de Altan, 3055. 380. Para o 38, você está 3055. 380, check. Just black and navigate. Speed está voando, check. Placa voando. Previsão 33, chame 1,0. 90, Papa 0. Bird 1246, descending in state level 120. Movimento 39, reduz o volante para 200, 20 lados, mantém a força de decoração para o seu também. Na verdade, antes de mais nada, a gente considera a segurança de voo como obrigação, né? Uma companhia aérea, o que ela vende ao passageiro, ela vende pontualidade, ela vende regularidade e ela vende qualidade do voo no qual a segurança está. Ou seja, a segurança é, antes de tudo, uma obrigação que está aí, né? Então, eu enxergo a segurança de voo não como um efeito de marketing, porque você não, os aspectos mais técnicos, né? A hora que você vai tentar fazer chegar ao grande público, né? O grande público muitas vezes não entende. Então, assim, muita coisa que é feita hoje, eu diria não só na TAM, mas no Brasil, em termos de segurança de voo, que é fantástico. A hora que você tenta explicar para um leigo, às vezes o leigo não entende. Então, toda essa dimensão, eu não acho que ela deve ser usada exatamente para marketing, né? Porque ela justamente porque eu falei, porque ela é muito complexa, né? No entanto, né, dado o suporte que você tem, e eu diria que esse suporte não é só da TAM, as outras companhias brasileiras também entendem que a segurança de voo é um negócio de todos aqui, né? Você usa também mais ou menos que nem o anestesista de uma operação, né? Você sempre sabe que o médico foi muito bem na operação, então o marketing é o médico. O anestesista, que responde por uma parte importantíssima de uma operação, é o que eu comparo ao safety, né? O pessoal sabe quando não deu certo, né? Agora ele nunca aplaude quando deu certo, né? Exatamente isso. Nós nos preocupamos muito com o treinamento das tripulações chamadas tripulações técnicas e de serviço. E nós nos preocupamos muito com isso e fazemos esse trabalho muito sincronizado nas atividades que nós exercemos, que é o transporte aéreo. A TAM ela tem uma coisa que é muito interessante, que ela faz cada funcionário se sentir justamente esse pilar que você mencionou. Cada funcionário se sente um pouquinho está construindo a companhia. Evidentemente que tem algumas pessoas, pelo histórico de casa, pelas posições que ocuparam, que tem um pouco mais de responsabilidade, mas
eu diria o seguinte, foi muito prazeroso o que aconteceu conosco aqui na companhia, porque ao longo desses últimos 17 anos em que eu estou aqui, primeiro a companhia somou muitos talentos às pessoas que aqui estavam, né? E segundo, né, todos eles foram unidos em torno de uma filosofia, que foi a filosofia que o comandante Rolim pregava, que está espelhada nos nossos 7 mandamentos, né? E que, assim, cria um envolvimento muito grande de seus funcionários. Todos nós temos muito orgulho de tudo que nos aconteceu, desde que nós éramos pequenos, até eu diria até antes de eu estar aqui, quando a TAM operava Cessna 402, operava Bandeirantes, né? Então todo mundo que participou dessa evolução e que participou dessa criação, e aí eu me incluo com muito orgulho aí, né? Se sente muito feliz, se sente muito recompensado em sua carreira, por algum dia poder olhar para trás e dizer, olha, isso aqui tem um pouco meu aqui, né? É muita honra profissional isso. A TAM, poderíamos dizer que felizmente não tem tido esse tipo de problema. Os problemas com o passageiro inconveniente a bordo, eles são seriam classificados numa situação light. Seriam alguns inconvenientes ou algum passageiro com estresse maior ou até mesmo passageiro com alguma, digamos, descompensação fisiológica, alguma coisa que seria classificado dentro do passageiro inconveniente. Mas nós poderemos nos considerar com bastante sorte, porque nós não temos tido esse tipo de inconveniente mais grave, como as outras empresas já o tiveram. Eu diria que seria muito subjetivo tratar um caso isolado. Normalmente, esses inconvenientes eles se manifestam de uma forma não padrão. Cada caso seria avaliado de acordo com a situação ou com o tipo de pessoa, do perfil, da fisiologia da pessoa. Seriam muitos fatores que poderiam, digamos, determinar o comportamento de atitude da tripulação com esse passageiro. São Paulo, Nova Branca, o Vitor, que é 10 quilos. Curitiba, boa tarde, Hotel 3055, cruzando 3055, acione identificação, suba manter nível de voo 380, vigilante radar.
Da 3055, tráfego 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo. Nível de voo 280 para o 320, tipo Boeing 772. Papa Tango Whisky Mike X-Ray, acione 3433. 3433, passou certeza. Delta 3055, informação, você entregando a subida? Você entregando agora 2.500. Você quer que aumente? Sim, 3055. Possibilidade de aumentar, se necessário. Falei aqui 8648, informe de sua velocidade indicada em nós. Indicada em nós, 300, 300. Ciente. Só 3055, informe de sua velocidade indicada em nós. 290. Confirme 300. 290 para o 3055. Ciente, 290, tá 3055, submantém nível de voo 380. Tráfego agora 12 horas, quanto ao voo milha, mesmo voo, mantém nível de voo 380. Paciente, vamos ver o multidesse da 3055. Cruza agora nível de voo 280 para o 380. Tipo Airbus 320. Para a descida, Varig 2796. Varig 2796, e mantenha nível de voo 120, uma centena. Uma centena, 2796. Contact Brasília City, frequency 128. Escuta, Aninha, pode você fazer um speech, fazer o comercial? Você quer fazer o speech? Pode, por favor. 105 milhas nordeste de Curitiba, vigilante radar, mantém nível de voo 160. Qual que é o dono de ti? Contato radar, oeste, Mike Express. Na verdade, assim, foram dois grandes saltos. O primeiro na própria chegada dos primeiros Fokker 100, antes até da transição para o Airbus, né? Porque a TAM operava um avião que era completamente analógico, que era o Fokker 27, né? E partiu para um avião digital, inerciais, FMS, né? Então o que eu podia dizer é o seguinte: esse primeiro salto, que foi a introdução de um avião digital, né, tanto do ponto de vista de manutenção, que é onde eu estava na época, né, quanto precisa de operações, ele foi mais difícil, ele requereu um cuidado muito maior do que a introdução dos Airbus, por incrível que pareça. Por quê? Porque assim, o FMS, por exemplo, computador de navegação de voo do Airbus, ele guarda uma similaridade muito grande com o do Fokker 100. Então, nós tivemos que, evidentemente, assimilar os conceitos do que é o fly-by-wire, do que é um avião absolutamente governado por leis digitais, né? Mas, inclusive, assim, uma coisa a ser dita, né, a TAM passou do Fokker 100 para um widebody, não foi só para uma aviação fly-by-wire ou uma aviação um pouco mais sofisticada, né? Ela, na verdade, passou para uma aviação long haul, e aí entrou, por exemplo, o conceito ETOPS, conceitos que a gente não tinha no short haul, né? Mas fizemos a passagem, que é claro, sem sacrifício, sem empenho, você não consegue nada, né? Conseguimos passar, tanto é que depois a introdução da família A320, né,
usar 319 e 320 foi muito facilitada, porque nós já tínhamos a experiência digital do Fokker 100 e a experiência fly-by-wire com os 330, e pudemos introduzir sem grandes percalços a família 320. Quando se voa com um avião com 20 passageiros é um comportamento, quando se voa com um avião com 100 passageiros é outro, 200, 300 e assim sucessivamente. Apesar de se ter o número de comissários próprio para essa quantidade de passageiros, né? Mas sempre existe uma precaução e mecanismos estão sendo criados para poder minimizar essa situação. A nossa relação é ótima, até porque os tripulantes técnicos estão na minha vice-presidência, né? Os tripulantes comerciais e comissários é que não estão. Então os pilotos, via o diretor de operações, respondem para mim também, né? A TAM tem uma característica, desde que eu entrei aqui eu já notei isso, né? Que é um envolvimento muito grande dos seus pilotos com o que acontece no dia a dia da companhia, né? Eu acredito a isso, o fato do comandante Rolim, ele mesmo, nosso fundador, ter sido um piloto, né? E muitos dos comandantes que estão conosco hoje, voando para Paris, para Nova York, terem começado aqui com o comandante voando do Cessna 402, né? Então eles seguiram a evolução técnica, a evolução econômica, a evolução de malha da companhia. Então eu podia dizer que, sem medo de errar, que a TAM é uma das companhias no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, em que seus tripulantes se envolvem muito mais com o futuro do que a média da indústria. A gente tem uma relação excelente, né? Uma relação muito forte e tecnicamente muito profunda também. Tive a oportunidade de voar na Internacional por 5 anos, o 330, que é um avião de grande porte, chamado widebody, e ele tem um comportamento bastante diferente das outras aeronaves. Conforme vai aumentando o tamanho da aeronave, o comportamento é diferente, porque as aeronaves, além de terem um peso maior, isso proporciona também forças diferentes, a inércia é muito maior, o planejamento para essa aeronave é um pouquinho diferenciado dos outros aviões, porque o tamanho, o peso é que vão modificar os padrões de operação, muitas vezes. Porque você tem uma pista de 60 metros de largura ou de 45 e opera um avião avião pequeno de 20 passageiros, é uma coisa. Você opera na mesma pista um avião de grande porte, os cuidados já são maiores, o planejamento já é outro, o comprimento de pista. Está mantendo a proa 043. Dois minutinhos atrasados, sem amigos, tem 400 a mais de remanescente. Assinar o protocolo de comprometimento da ética na aviação a respeito do fogo. O procedimento vai ser o Charlie 1, 11 Charlie 1. A habilidade acima de 9.000, 1.500 sobre o excesso de 1.500. Esse é um passo. Valério de 4.700. Nada. Vamos colocar aqui o forro, né? Tem alguma coisa? Para Porto Alegre não, só cuidado com a pista com os Batista 1129, tem obras na operação. Não, e 105. Confere. Índia Papa Alfa, 110.3, 110.3 e mal de 105. Aí tem uma história aqui antiga e interessante. Meu pai era um médico, né, que sempre que podia ele estava voando para cá, para não como piloto, mas como passageiro mesmo, né? E sempre que podia, ele me trazia aqui a São Paulo para dar uma olhadinha aqui no aeroporto de Congonhas, né, na famosa prainha, onde tantos manicacas cresceram e floresceram, né? Então, e a paixão por aviões se desenvolveu ali, né? Desde pequenininho eu sempre fui muito focado, eu sabia que era isso que eu queria mexer, eu sabia que eu queria fazer o ITA, me dedicar, que na época era a única escola disponível de
de aviação dentro do Brasil, né? Então, assim, o que aconteceu desde que eu entrei na faculdade até hoje foi que esse gosto, né, essa paixão pelo que a gente faz, toda vez que tem um avião decolando, seja de Congonhas, Guarulhos, onde você está no mundo, você olha para cima, você está seguindo ali, né? Quer dizer, é uma paixão que só aumentou. Eu tenho muita felicidade, eu e vários companheiros aqui da companhia, né, de trabalhar exatamente no que a gente gosta. Eu costumo dizer que parte do meu pagamento vem no fato da gente estar lidando com essas máquinas que a gente gosta, né? E foram fases da minha vida distintas, minha vida profissional, né? Quer dizer, na faculdade você está aprendendo toda aquela teoria muito profunda, né? A Embraer dando a noção do projeto, da criação da máquina, dos diversos estágios, da homologação, são coisas que às vezes você não imagina que tenham, né? E a aviação comercial, onde a tua interação com o passageiro, a noção de que você precisa realmente oferecer para ele a segurança, a pontualidade, né? Você precisa oferecer o que ele quer, o que ele pode pedir e o que ele não enxerga. A segurança, por exemplo, é um negócio que o passageiro não chega no balcão e fala, olha, eu quero que você tenha segurança. Você tem que ter. Então, assim, você se sente nessa obrigação e você trabalha todos os dias para isso, né? Na verdade, por incrível que pareça, o avião menor, às vezes, o problema é inversamente proporcional, porque por ser avião menor, o passageiro tem acesso, às vezes, à cabine de comando ou ao piloto, e ele se torna inconveniente. E realmente aí entra o passageiro inconveniente. No avião maior, ele pode, como hoje nós voamos de acordo com a nova regulamentação, a partir do 11 de setembro, com os eventos de terrorismo, e essa preocupação toda com o terrorismo internacional, e nós estamos dentro do contexto mundial também, né, da globalização de aviação, nós estamos blindando também as portas de acesso ao cockpit. Que essas portas têm chave eletrônica e só são abertas se for por fora através do código da comissária, ela insere o código na chave eletrônica e o comandante avalia se pode abrir ou não. Antes disso, evidentemente, em muitos casos, a gente faz a comunicação via interfone antes de fazer esse procedimento. Então, isso torna, de uma certa forma, muito difícil ou praticamente impossível o acesso do passageiro ao cockpit. Ou o tumulto da, digamos, interferência no voo, no aspecto de interferência direta aos tripulantes técnicos. Olha, eu na verdade, né, por incrível que pareça, né, quer dizer, agora eu estou até fazendo o curso de pilotagem aí, mas a minha paixão, a minha ligação sempre foi com a máquina, né, quer dizer, eu sempre tive assim muita curiosidade desde pequeno em como a máquina, avião, como que voava, como é que aquele troço parava no ar ali, né? Parava não, mas como que ele se apoiava no ar. Então, assim, eu sempre tive prazer em ir ganhando as teorias de voo, a aerodinâmica, a estrutura, a vibração, né? Quer dizer, então, assim, na verdade, esse conflito, se eu queria ser piloto, se eu queria ser aviador, acabou não tendo. Até porque, desde a adolescência, eu sempre tive problemas de miopia, então eu não seria admitido na AFA, então não adiantava nem pensar nisso. Pragmaticamente, eu foquei no que eu gostava, que era a máquina. Você me fazendo essa pergunta, você ao mesmo tempo fazendo esse trabalho, você está fazendo segurança de voo também. Então, a segurança de voo é de todos. Então, nós, de segurança de voo, nós temos no nosso trabalho, digamos, a dependência hierárquica diretamente ao presidente da empresa. O que nos isenta, de uma certa forma, a interferência de outros setores, outros departamentos, no sentido que nós possamos agir. Agir no sentido de fazer a prevenção, fazer o monitoramento, as vistorias de segurança, fazer a prevenção direta nas áreas que estão diretamente ligadas com o voo. Seriam os serviços desde o check-in até o pessoal que atende, as moças que atendem o check-in, estão imbuídas em segurança, que são treinados também para isso. Pessoal de despacho operacional, da carga, não é? Do despachante que vai na aeronave, do pessoal que faz o despacho operacional da aeronave também. Enfim, todas as pessoas que estão ligadas diretamente ao voo e que não estão ligadas diretamente ao voo,
dentro dessa filosofia, nós fazemos prevenção em toda a empresa, porque se trata de uma empresa aérea, então tem que haver consciência de todos os funcionários. Observação. Já falei com o despacho, já pedi os equipamentos necessários ao propósito e 92 estimado para a volta. Ficou mais longe. É de Curitiba essa moça aí. Passando aqui, passamos Vacaria, agora aqui nós temos aí São Marcos, depois temos Caxias, mais à frente. Boa tarde. Aqui, ó, Caxias do Sul, lá, ó. Boa tarde, Caxias 442. E nós vamos passar, pena que não vai dar para ver, sobre Canela e Gramado. Para evitar de estacionamento, vamos fazer a saída do sul, após 4 mil pela direita, na direção porque vai do sul Passar bem em cima de Canela e Gramado. 4 mil pela direita do sul. 791, identifique, foi direto. O resto controla com o tempo. TAM 3442, chame Centro Curitiba, 135,7, alternando no 35,25. 357, 325, obrigado, bom trabalho, velho. Certo, bom voo. No voo 791. Antônio Vitor Serra Whisky, no ponto de alta descida, ciente da vida. Vitor Serra Whisky, desça para 3 mil pés, o ajuste, 1013. Para 3 mil, com 1013, o Vitor. Devido à nebulosidade na área de Bento Gonçalves, está regressando para Bento Gonçalves. Gente, prossegue para pouso, então, em Bento Gonçalves? Afirmativo, então. Chama de estar na localidade, ou local de pouso, Pelicano Negro. Negro. Negro, tá. Negro, Na 3055, poderia confirmar o vento aí no setor? No nível 3, passando para 3.300 pés, 044.49. Muito grato, autorizado, Charlie. Voo no 791, desça agora para 3 mil pés, o ajuste no 013. 3,113 no 791. Troço cartão que está na escuta do controle. Centro completo sua aproximação, Chibi Torre, em 1 noite decimal, nota 3055. Rádio. Controle em 120, 120, graças. 2,500. O que acontece é o seguinte, São Carlos nasceu, primeiro, de uma visão fantástica do comandante Rolim, né, que assim, nos impulsionava, né, ele enxergou que ali tinha que ser não só a manutenção, mas toda a TAM, quer dizer, então algum dia a TAM vai mudar para São Carlos, né, e a visão foi do comandante lá em
no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, né, que ele teve essa visão. Do ponto de vista estratégico, né, o que acontece? Nós estamos vivendo no Brasil. Então o Brasil tem uma dificuldade que é a geografia, você está longe, né, você não tem tantos provedores, por exemplo, de manutenção, a dificuldade também da logística, né? Quer dizer, pelo fato da aviação aqui ser restrita ao sul também, quer dizer, você tem todo um contexto, né, em que favorece você ter no Brasil centros de manutenção. Então, assim, se nós voássemos na Europa ou nos Estados Unidos, com certeza a gente estaria comprando alguns serviços que nós desenvolvemos internamente. O exemplo é a oficina de trem de pouso. Nós tivemos que fazer uma oficina, nos custou 6 milhões de reais, estamos certificados para o trem de pouso do Airbus A320, né? Se a gente vivesse, né, voasse num ambiente europeu, por exemplo, nós faríamos uma tomada de preço, fazia ali Lufthansa Technics, Swissair Technics, então não seria necessário. Então o contexto brasileiro, os problemas logísticos que nós temos aqui, o fato da nossa mão de obra ser excelente e ser mais barata que a do europeu também, você traz break-even para uma série de componentes, uma série de serviços serem feitos aqui, ao invés de você comprar no exterior. Então hoje São Carlos é um fator de qualidade, é um fator de economia também para a companhia. A troca é muito boa porque nós temos um link direto, hoje pelos meios informatizados, nós temos online com qualquer entidade aeronáutica mundial, por exemplo, ou seja, Fly Safe Foundation, a IATA, que nós temos até cadeira na IATA de representatividade, a ICAO e várias entidades da América do Sul também. Então nós temos esse link muito bom e muito proativo com essas empresas, com essas entidades. O que nós fazemos também, cursos de atualização, trocamos informações que são primordiais para a operação de nossas aeronaves e das outras co-irmãs também. Então há uma convivência muito boa nesse sentido. Como em tudo na vida, né, também do ponto de vista tecnológico também, você tem que tocar uma empresa, quer dizer, você tem que criar soluções, você tem que oferecer qualidade ao menor preço possível. Então, assim, a dificuldade, ela impulsiona soluções, evidentemente. O nascimento de São Carlos nasceu de uma condição de contorno um pouquinho mais difícil, né? Também, nós tínhamos o fato de que a VEM, né? Antigamente a Varig, né? Não tinha nem a VEM ainda, mas a Varig não estava certificada para os Airbus 320 e 330 na época, né? Então acabou que isso nos impulsionou a ter a certificação nossa ali, né? Então a dificuldade é a mãe da solução, não tem jeito. O que acontece com a mídia hoje, e já há longo tempo, é muito difícil você ter o elemento técnico para dar essa informação a respeito do avião. Então normalmente nós temos uma informação, às vezes, uma informação dita, que na maioria das vezes ela tem um caráter até mais promocional ou exagerado das informações fidedignas. E muitas vezes a gente observa, o avião estava caindo aí, pegando fogo. Na verdade, que a pessoa viu que o avião estava fazendo, mesmo no aeroporto, que a gente vê que um avião pousa e há uma hidroplanagem, varou a pista e tal, e a pessoa diz que o avião pousou e estava pegando fogo. Na verdade, ele olha o rotativo, o sistema de anticolisão do avião, o strobe light, e ele vê o avião passar com aquela luz vermelha girando, ele acha que o avião está pegando fogo. Isso é só para citar um exemplo básico do que normalmente as informações são vinculadas na mídia para o público que é altamente leigo no assunto. Então, até a gente discute muito isso, que seria o ideal, evidentemente, que seria que se a mídia, os jornais, revista, televisão, etc., tivesse elemento credenciado com conhecimento de causa para dar essa notícia, que seria muito mais benéfica. E mesmo em caso de ocorrência, qualquer ocorrência que porventura surja, tenha uma informação fidedigna que não causa traumatismo psicológico nas pessoas e que ouvem aquela notícia e que tem parentes voando pelo Brasil ou por outro lugar do mundo.
Na 3055, informe o trem de pouso baixar travado. Antes do trem de pouso baixar travado, é bom que ele falasse pra gente. Fala, peraí. 3055, autorizado o pouso, vento 120 graus, vento 19. 1000. Para Torre Alegre, clareza 5, intensidade ONU, mantendo posição. Alto 3. Three hundred. Two hundred. One hundred. 50, 40, 30, 20, retard, 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 5. Boa tarde, Torre de Jesus, não pode passar. 355, solo 32, de vento esquerda, 12 na nota. Vento esquerda, 19. Forma permanece, clareza 5, intensidade ONU para... Solo conecta, boa tarde, 3055, livrando, né? 3055 está aqui autorizado, partiu no Finger 5, São Carlos é certificado para todos os Airbus que nós operamos, mais os Fokker 100. Do ponto de vista de heavy maintenance, nós temos todas as certificações possíveis. Do ponto de vista de componentes, né, a gente faz uma parte significativa dos componentes da companhia, porém tem alguns que nós não temos break-even ainda. Motor é um exemplo, quer dizer, uma oficina de motor custa talvez mais caro do que a gente investiu em São Carlos inteiro. Então o motor a gente contrata o serviço junto aos fabricantes. Nós temos aqui no Safety um departamento, porque o segurança de voo é 90% é fator humano, até mais do que 90%. Nós diríamos que na totalidade é fator humano. Então nós temos um departamento com psicólogos que cuidam exatamente dessa parte do comportamento humano, que é o elo principal do sistema. Então, nossa preocupação com isso é fazer esse entrosamento, essa sinergia entre o grupo de voo que nós chamamos, que é o tripulante técnico e o tripulante de serviço, que estão imbuídos em segurança, tanto lá na cockpit na frente, como lá na seção de compartimento de passageiros. Há uma consciência de segurança total. E isso faz um sistema todo
uma conexão de segurança muito boa e entrosamento entre o grupo de tripulantes de uma empresa. Bem, o A350 eu diria que vai ser o avião mais planejado que a TAM já teve, porque nós estamos tendo tempo, nós estamos fazendo uma compra com 6 anos à frente, né? E nós já conhecemos todo o padrão da família Airbus, ou seja, a gente está conseguindo detalhar de uma maneira sem precedentes como nós queremos o avião, como nós queremos o ferramental, como nós vamos treinar o nosso pessoal, né? Quer dizer, ou seja, toda a experiência acumulada nesses últimos anos vai ser empregada para a gente conseguir fazer com que, no primeiro instante de voo desse avião, a gente tenha o planejamento com rigor, que eu diria, sem precedentes aqui. Hangar T6.